DNA. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o nosso programa conta com a técnica de Marcelo Cabala. A produção de hoje é da Mirella Joyce. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo na Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pelo Facebook do Diário de Santa Maria, ali por vídeo, também na TV Diário e no canal do YouTube do Diário de Santa Maria. Vamos ver quem é a nossa entrevistada de hoje. Para isso, vamos voltar um pouquinho no tempo e voltamos para o ano de 1982. Vamos aos fatos do mundo. Este é o ano que Michael Jackson lança seu lendário álbum Thriller, que não é só um álbum, e sim o álbum mais vendido de toda a história, com 110 milhões de cópias vendidas. No Brasil, nasce uma série de bandas importantes do cenário do rock brasileiro, como Legião Urbana, Titãs, Capital Inicial. Neste ano são realizadas as eleições diretas para governadores, senadores, prefeitos, deputados federais e deputados estaduais. Oscar Niemeyer concebe o Sambódromo. Em Santa Maria, o ano da Fundação MF Pinheiro Machado. Neste ano faleceu a cantora Elis Regina e também Grace Kelly, atriz norte-americana e princesa de Mônaco. Mas nesse ano nasceram a atriz e cantora brasileira Marjorie Chiano e também Kelly Clarkson, cantora, e Bruno Galhaço. E no dia 17 de maio de 1982, nasceu a nossa convidada de hoje, a Xana Gomes. Xana, seja muito bem-vinda ao DNA. Obrigada, Camila, pelo convite. Uma boa tarde a todos os ouvintes aí do DNA, né? Um prazer estar aqui. E é isso, de fato. O prazer é nosso, que tu conseguiu um espaço na tua agendinha. E aí o pessoal que ainda não reconheceu o nome ou que não está nos enxergando, vamos a uma pequena apresentação, Xana, e depois tu confere comigo se está tudo certo. Xana Gomes é pernambucana e chegou em Santa Maria em 1994. Ela trabalhou na área financeira e cursou gestão de cooperativa no UFSM. Nessa época, já tinha interesse pela área capilar. Percebeu que não tinha um lugar que cuidasse dos cabelos cacheados, ondulados e crespos em Santa Maria. Por isso, criou o Encrespando Estética Capilar lá em 2016. É formada em Estética e Cosmética pela Unopar, possui cursos e especializações como crespos, cacheados e ondas, CT cachos e crespos, e está concluindo pós em tricologia capilar. É isso, Xana. Isso aí, verdade. Fizemos um pequeno resumo. Xana, me chamou a atenção. Nós temos uma entrevistada que não é aqui de Santa Maria. Sim, mas que verdade. Hoje já deve até se considerar. Já me sinto santamariense. Mas vamos voltar, então, lá para Pernambuco. É Recife? Recife. Quais são as memórias mais antigas que tu tem dessa infância por lá? Olha, assim, foi uma infância feliz, eu diria, assim, simples, claro, né? Mas uma infância muito feliz, assim, né? Um momento em que a gente é criança, né? E eu vejo assim, tentando trazer um pouco, associando para minha profissão hoje, para minha escolha de hoje, eu acho que foi naquele momento ali que eu comecei a entender um pouco da minha estética e ser confrontada diante da minha estética, né? Porque eu vivia num meio, assim, onde os lugares onde eu frequentava, enfim, eu estudei durante a minha infância em colégios particulares, né? Então, geralmente eu era a única, né? Eu era uma única do cabelo cacheado, a única do cabelo crespo. Então, acho que foi nesse momento que eu já comecei a entender um pouco que existia uma diferença, né? Nessa questão estética, assim, naquele meio em que eu vivia, né? Mas, assim, de fato, foi uma infância muito tranquila, muito feliz, né? Eu sou a mais velha de 2 irmãos, então, assim, eu tinha que cuidar deles, enfim. Em alguns momentos que a minha mãe já trabalhava, a minha mãe também trabalhava com estética, né? Então, mas foi um momento muito bom, assim, foi uma infância boa. Então, a gente pode dizer que tu te criou dentro do salão de beleza, esse universo da beleza. Sim, fazia parte? Já fazia parte, assim, desde muito, muito nova, assim, né?
eu tinha minha mãe como cabeleireira e como referência, assim, tios também na área da estética, né? Então, assim, eu vivia nesse meio, né? E talvez por isso eu acho que eu já comecei a enxergar o meu cabelo naquele momento, né? Ao contrário do que eu faço hoje, que trabalho com a estética de estrutura capilar, a minha mãe trabalhava com a estética de alisamento em cabelos étnicos. Então, assim, era muito diferente do que eu faço hoje. Mas o oposto, né? Diferente, no caso, o oposto. Mas naquela época, Xana, tu já percebia algo como... já te causava alguma estranheza o alisar o cabelo, a procura de muitas mulheres por mudar a estrutura do fio? Te passava alguma coisa na cabeça nessa época? Não, eu não achava estranho, eu achava que era normal, assim, né? Eu entrei nesse processo de químicas, eu me inseri na química a partir dos 7 anos de idade, né? Então eu comecei a desejar ter cabelo liso com 7 anos de idade. Porque eu estava num lugar em que a maioria... Eu não tinha referência, né? Então, eu achava que aquilo era normal. Que aquilo ali era o aceitável. Isso com 7 anos de idade, tu imagina? Então, já queria, né, fazer parte daquele grupo ali, daquelas pessoas... Dentro do que, né, se dizia ser normal ter um cabelo liso. Isso com 7 anos. Nossa, é uma então criança, é muito, né? Exatamente. Era para se pensar em outras coisas, né? Mas eu vim de uma época que eu posso dizer, não sei se algum de vocês recordam, mas tinha uma música muito que me marcou a minha infância, que era aquela música Nega do Cabelo Duro, né? Enfim, uma música extremamente... eu acho que para muitas crianças foi marcante, foi triste, né? Mas eu venho dessa época dessa música, né? Que, enfim, então tu não ter aquele cabelo liso, alinhadinho, né? Não era normal no meio que eu estava, né? Na época. Só dando um salto para agora, os tempos atuais, só para te perguntar sobre isso. Tu fala sobre as crianças começarem a química muito cedo, e o natural se enquadrar naquele padrão da época. Tu nota que hoje existe uma mudança sobre isso? Existe uma porque quando tu disse que tu não te identificava nos lugares, hoje existe uma representatividade maior? Sim, com certeza, né? Isso é libertador, assim, eu acho. Porque, de fato, hoje a gente consegue ter uma estética mais livre, né? A gente tem a possibilidade de estar mais dentro da nossa estética natural, né? Sem precisar mudar, sem mudar a textura, sem ter que fazer ou estar inserido em químicas fortes, né? Então hoje a gente já consegue ver mais pessoas na televisão, a gente consegue ver mais pessoas em espaços comuns, assim, com essa estética do cabelo natural, que antigamente não existia, né? Eu lembro que eu escutava muito já na minha adolescência, assim, que cabelo crespo era um cabelo que não era aceitável para festas, ou que era um cabelo duro, né? Enfim, infelizmente... Existia um ambiente para esse cabelo. Existia. Então, hoje a gente já vê diferente. Hoje a gente já vê pessoas querendo potencializar ainda mais esse cabelo, né? A gente vê pessoas... achando bonito, achando, né, viável estar em vários lugares com esse tipo de estética, né, que a gente antigamente não tinha isso. Tinha que ter um cabelo liso para trabalhar em determinado lugar. Hoje em dia não há, a gente não escuta mais, não vejo mais, né? Inclusive pela fala das nossas clientes então, também. Temos uma evolução. Considerável. Que bom, né? Sim, que assim continue. Se mantenha assim, né? Com certeza. Mas, Xana, então voltamos lá para o Recife. Em que momento tu veio para Santa Maria, o porquê dessa mudança? Na verdade, o meu pai é militar, né? E aí ele foi transferido. Eu e os meus irmãos somos pernambucanos, mas a família toda é gaúcha, né? Então eles sentiram a necessidade de estar mais perto dos familiares. E aí a gente, portanto, decidiu vir e voltar para Santa Maria. A maioria, toda a família, ela fica ali entre Porto Alegre, né? Porto Alegre e Canoas. E aí era o lugar mais próximo a ser escolhido para ficar, enfim, perto dos familiares. A gente decidiu vir. E o pai decidiu se aposentar aqui, né? Daí a gente ficou, aí casei, enfim. Mas tu consegue te lembrar, isso em 94, né? Vocês chegaram aqui. Tu consegue te lembrar as primeiras impressões? Tu deveria ser uma adolescentezinha? Uma pré-adolescente? Quando tu chegaste em Santa Maria, tu lembra a tua reação? O que tu achou da cidade? Eu achei muito fria. Porque tu vinha de uma lógico. Tu vinha do Recife, né? Fria. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu cheguei aqui em 94...
eu não sei, eu acho que era neve aquilo. Será? Não sei, tava chuviscando, parecia que ser não neve. é tu que é do Recife que acha Pode que bateu ser. uma geada e já é uma neve? Mas eu sei que assim, foi uma semana muito fria. E uma coisa que eu tive também, que quando a gente chegou de Recife, o pessoal comentava que era frio e tal. E a gente chegou meio que despreparado. Nós não tínhamos comprado roupa e tal. E foi uma semana muito fria mesmo, logo que a gente chegou. Então a primeira impressão que a gente tive foi isso, do frio. Meu Deus, cheguei no Polo Do Norte. frio que eu iria enfrentar, né? Eu acho que foi... E assim, a gente foi muito bem acolhido aqui também, onde nós chegamos, né? Então, as pessoas muito, muito receptivas, assim, nos mostrando a cidade. Então, assim, foram bons momentos quando chegamos, assim. E aí tu né? foi pra parte da gestão, a parte dos estudos. Quando tu chegou aqui, existia algum sonho de infância, de, por exemplo, assim, quando eu for adulta, eu vou seguir tal profissão? Eu tinha muita vontade de administrar, de trabalhar na área da administração, né? Foi uma coisa que eu ajudava a minha mãe no salão, mas também ajudava a administrar. Sim. Então, é uma coisa que eu gostava muito, assim. Então, eu tinha muita vontade de ser administradora, né? E, por incrível que pareça, eu dizia que era a última profissão que eu teria na vida seria cabeleireira, esteticista. Eu digo, não vou ir para esse lugar, assim. Mas por quê? Porque via muito perrengue ali? Eu acho que por isso, porque era muito perrengue, porque se tratava daquilo que eu já não acreditava na época e não sabia, que é a questão do alisamento para cabelos afros, né? Tu não te dava conta e que não era me dava essa questão. conta, né? Eu não acreditava naquele trabalho, naquilo que se entregava, né? Eu acho que mais por isso também. E porque eu também, durante muito tempo, eu tive a minha mãe fora de casa, né? Então, assim, o trabalho na área estética, ele demanda disso, né? São muitas horas trabalhando. Então, eu quase não via minha mãe, né? Então, foi muito por esse lugar, assim. De eu não querer por conta desses detalhes. Mas isso que tu diz que aquilo estava no teu inconsciente, que tu não acreditava naquela ideia, tua mãe ele fazia do alisamento. Sim. Mas em que momento virou a chave? Tu disse que nem pensar, não vou trabalhar com estética capilar, mas agora decidi. Eu já tinha vontade eu tinha cabelo liso na época, mas eu já tinha vontade de viver e de entender. Ficou por quanto tempo com o cabelo alisado? Foram 28 anos, eu acho. 26, 28 anos, mais ou menos. Né? Porque eu comecei com 7, né? Então foi até os 30 e tantos alisando. E eu lembro que quando eu já estava com vontade de mudar, eu estava com alguns problemas no couro cabeludo, né? Comecei a perceber algumas dores, ardências no couro cabeludo que me fez ir num profissional e entender que eu já estava começando com um processo androgenético ali, que se trata da queda capilar, né? E se eu me mantivesse naquela técnica, eu seria uma mulher calva, futuramente uma mulher calva. E aí, nesse momento, despertou ali a chavezinha. Eu digo, não, eu tenho que parar com esses excessos e tenho que buscar a minha estética natural. Foi assim que começou. Só que a minha mãe tinha uma palestra na época para fazer com uma tricologista, né? E ela não pôde ir e me mandou ir. Eu fui ali participar dessa palestra e me apaixonei. Me apaixonei pela estética do cabelo, me apaixonei pela ideia de você entender o fio capilar, né? De dentro para fora, como é que funciona as questões da fisiologia capilar. E ali eu comecei a entender que haveria a possibilidade de trabalhar de forma menos... de forma mais natural mesmo, né? Dentro do que é a necessidade do fio, sem tantas transformações. Que se tratavam aí de tratamentos, de cuidados, de reposição. Então foi nesse lugar que eu comecei a entender que eu poderia ter o meu cabelo natural de volta. E tu percebeu que nessa época, que já são anos à frente, existia alguma quebra de padrão também que faria sentido para que tu tivesse esse pensamento também? Aqui em Santa Maria eu acho que é mais atual essa coisa da transição capilar, né? Mas isso em outros lugares, sim, já existia esse movimento, né? De você ter um cabelo natural, de você sair do químico para o cabelo natural. Então já estava começando a acontecer isso. As empresas cosméticas já estavam se formulando também para isso, né? Já estavam diminuindo as produções químicas e começando a trabalhar mais com aspectos de tratamento, né? Nas suas marcas. Então já estava começando esse movimento. Já existia. Só que, claro, aqui eu posso dizer que eu vivi essa transição capilar meio que sozinha, porque ainda era muita novidade aqui, né? Na região sul, né? Não se falava muito ainda de transição, ainda existia muita potência nas químicas, nas progressivas, né? Entre outras químicas. Então, o maior incentivo a essa virada de chave que tu te descobriu
ir trabalhar nessa área, foi a tua experiência pessoal. Foi a minha necessidade. Era a vontade que tivesse um atendimento específico. E que alguém que me acolhesse nos atendimentos, né? Porque, na verdade, logo que eu descobri essa disfunção, né? E fui atrás de entender o meu cabelo e de querer ele natural, também por uma questão de me identificar com aquilo, não só pela saúde, né? Eu não tive nenhum espaço que me acolhesse, né? Eles continuavam me ofertando a mesma coisa, o mesmo do mesmo, né? Vamos fazer uma progressiva, vamos fazer um alisamento, vamos fazer né? Eles mudavam a técnica, mas em si era a mesma oferta, o mesmo nome, mas era a mesma oferta. E ali eu comecei a entender que existia um nicho, né? Existia um público que talvez, como eu, se sentisse carente. Né? E aí veio a ideia, quando tu chegou e disse assim, não, agora eu vou ter o meu negócio e eu vou abrir um salão. Tu lembra no momento que tu disse assim, não, agora eu vou virar uma empreendedora? Na verdade, assim, foi muito difícil, assim, né? Porque eu trabalhava, né? Eu já estava há alguns anos na empresa que eu trabalhava, enfim. E aí, quando eu decidi sair, eu tive que me desvincular dessa empresa, né? E começar literalmente do zero. Claro que eu fazia gestão, né? Que era uma faculdade que já me deu embasamento para começar um negócio, né? Mas eu precisava de mais conhecimento, né? Então eu precisava me especializar naquilo. E aí eu fui atrás disso primeiro. Então eu fui atrás de primeiro me especializar, de fazer as minhas formações, né? De buscar entender um pouco mais a fundo, para depois aí sim trazer esse projeto, né? Precisava primeiro buscar o conhecimento. Me fortalecer disso, né? E eu confesso que foi meio nas escuras, porque eu não sabia como é que Santa Maria ia acolher esse projeto, né? Porque até então a gente continuava nesse processo de cabelos muito lisos, né? E eu digo, e agora? Como é que vai ser? Aí quando eu decidi, de fato, criar o processo, eu comecei pelas mídias. Então, primeiro eu fomentei o negócio nas mídias, nas redes sociais. Antes dele existir, criei uma expectativa, né? Criei uma data de abertura e fui me preparando até que essa data chegasse, mas entendendo tentando entender se esse público ia aceitar esse projeto. E assim, quando eu abri, por incrível que pareça, quando de fato eu montei ali de forma simplória, porque eu iniciei numa garagem pequenininha, eu tinha fila já para fazer o processo, né, para conhecer o espaço. Tem muito de uma marqueteira aí, né? Porque tu começou a fomentar isso antes do negócio. Ali tu já foi pegando o teu público. Exatamente. E aí quando tu inaugurou já existia um público. Já existia um público, né? Só que, claro, existia um público, mas esse público não tinha portfólio, não tinha trabalhos para mostrar. Esse público ainda estava meio desconfiado. E aí entrou um outro processo na minha vida, porque eu lembro que eu tinha muitas pessoas curiosas para entender o que era, mas eu não tinha de fato ninguém que sentasse na minha cabeça e dizia, agora eu vou fazer o serviço, né? E aí entrou um outro passo. Eu querer saber, mas vamos entender primeiro. É verdade. Aí logo eu lembro que eu tinha um trajeto para fazer para almoçar todos os dias, né? E eu já estava mais ou menos com uns 15 dias de espaço aberto. E vinha aquelas pessoas curiosas, mas enfim, nada se concluía. Aí eu digo, vou começar a panfletar. E aí comecei a panfletar e em cada panfleto que eu fazia nesse processo de almoçar, eu pegava uma pessoa pela mão e levava para o meu espaço e dava de forma gratuita. Eu sei que naquele período eu quase que terminei com o meu estoque, mas dando serviço. Sim. E foi muito legal, porque foram em torno de 10 pessoas que eu fiz isso. Essas 10 me trouxeram mais 10, que me trouxeram mais 10, e uma foi passando para outra. E o negócio foi aumentando e assim foi. Sabe? A ponto de que naquele momento a gente não conseguia mais estar naquele lugar. A gente teve que se mudar, enfim. Então esse teu crescimento, ele aconteceu rápido. Ele tem de uma certa forma, tu abriu, tu foi atrás desses clientes. Mas assim, eu acredito que ele está acontecendo e de forma muito interessante, assim, porque a gente tem poucas mídias hoje, né? A gente não trabalha muito com isso. A gente trabalha, mas não a buscar mais clientes, né? Mas a indicação, né? A indicação do que a gente faz, assim, acontece muito mais hoje, assim, no nosso espaço. Nós estamos aqui conversando no DNA de hoje com a Xana Gomes, do Encrespando. Ela está nos contando um pouco da história dela. Saímos lá do Recife, toda a experiência com o próprio cabelo que fez ela buscar e idealizar um salão que trabalhasse especificamente com os cabelos crespos. E eu tô curiosa para saber, porque quando a gente fala isso, tu citaste também a transição capilar, a expressão tá muito em alta, mas o que ela exatamente? Mas antes a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já já com o DNA. Cada
Cabe na construção da casa, na reforma da cozinha ou do seu negócio. Contratar uma arquiteta, um arquiteto, é sempre o melhor investimento para fazer o seu sonho caber direitinho no seu orçamento, sem correr riscos. São eles que deixam os espaços mais práticos, garantem materiais com o melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel. Tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto cabe um arquiteto. Uma campanha CAURS. Agora, assinante do Diário tem desconto em diversos cursos da Sobresp, como odontologia, psicologia, gestão e muitos outros. É só enviar o comprovante da sua assinatura no momento da matrícula para liberar o desconto. E se ainda não é assinante, chama o Diário no WhatsApp 55 3213 7272 ou acesse diariosm.com.br e garanta sua assinatura com preço especial. Chegou em Santa Maria a Clínica Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. Franquia focada em procedimentos não invasivos e já conhecida pela sua qualidade e sensibilidade com a particularidade de cada paciente. Está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 13, 57, Sala 1, Centro. Venha nos conhecer e faça uma avaliação. Ligue 55 999 44 0405. Olá, meu nome é Guilherme Passamani, eu sou gerente regional da Emater, aqui na região de Santa Maria. A Rádio CDN, ao longo deste ano, tem possibilitado aos ouvintes, de forma leve, divertida, mas com muita responsabilidade, informações sobre os mais diversos assuntos que são de importância para a região. Dentre eles, em parceria conosco com a Emater, temos diversos espaços para a gente contribuir com pautas vinculadas ao trabalho técnico e social que a nossa instituição realiza e principalmente atualizando os nossos agricultores e os nossos ouvintes sobre a situação e o andamento das nossas safras agrícolas, das nossas adversidades, das nossas produtividades, desse ramo tão importante para o nosso estado e principalmente para a nossa região. Com muito orgulho, agradecemos à Rádio CDN e desejamos muitos e muitos anos pela frente. Central Diário de Notícias, 93.5 FM. Um ano ao lado da comunidade. Torcedor do Internacional de Santa Maria, o alvirrubro no ataque, bola colocada na área, apontou, disparou, golaço! Gol! De Santa Maria precisa de você. Com a força da nossa torcida, vamos em busca da inédita vaga para a Copa do Brasil 2023. A Baixada vai pulsar novamente e este sentimento nos levará a esta conquista. Explode coração, todos por um alvirrubro mais forte. Apoio Coase Construtora, Urbanis Empreendimentos, Posto Santa Lúcia, Conteg Seguradora, Security Soluções Seguras, Canciane Imóveis, Beltrame Materiais de Construção. Assim como a vida, a agricultura é feita de ciclos. A Cotricel está ao lado dos produtores rurais, semeando parceria e colhendo resultados. A Cotricel conta com diversos benefícios para os associados. Planeje a sua próxima safra com a segurança e a credibilidade de uma cooperativa. Venha para a Cotricel. Cotricel, é na cooperação que crescemos cada dia mais. Multi10 é onde você encontra tudo o que você precisa de utilidades domésticas, presentes, material escolar e roupas infantis e adultas, com precinho e condições super especiais. São 6 lojas em Santa Maria, distribuídas no centro, bairro Camobi e Tancredo Neves. Chama no WhatsApp 55 99192 9856. Multi10, no mês de agosto, com condições de parcelamento em até 10 vezes. Consulte condições. DNA. Estamos
de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha. Sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a Shana Gomes, do Encrespando Estética Capilar. Ela estava nos contando sobre toda essa criação. E agora a gente chega naquela parte que a gente estava falando, comentamos sobre a transição capilar, né? Que é um termo que hoje está bem em alta. Mas o que ele exatamente é? Por que uma mulher venha buscar, uma pessoa, né? Venha buscar fazer esse caminho? A transição capilar é justamente a busca pela identidade natural, né? A gente entende assim, que aquilo, você vivia um acesso, seja ele transição por químicos, seja ele transição por cor, né? Por tinturas, e quer ter o seu cabelo natural, quer enxergar a sua estética natural. Isso é a transição, né? O que a gente escuta muito de forma errada, inclusive, é que vou transicionar, por exemplo, de uma progressiva para uma química de relaxamento. Isso não é transição, né? Você continua inserida numa química. Então, a transição é você literalmente deixar de fazer acessos químicos e viver a sua estética natural. Isso seria a transição, né? Agora, eu acredito que a maioria da busca da transição capilar, ela tá ligada à questão de saúde também, né? Porque a gente não tem como a gente não pensar em químicas aplicadas de forma inadequada, né? E num período curto de tempo, assim, que possivelmente tragam acessos de queda capilar, de disfunções aí, de inúmeras disfunções, né? Isso, tu estava falando das mulheres da tua faixa etária, que passaram por um período, né? Aquilo que tu disseste dos padrões, que tracionaram o cabelo, que tentaram realizar, que é muito comum. Que se tenham mulheres que vão ficar calvas. Sim. A gente vê não só a questão da calvície feminina, mas com aspectos de disfunções como a tricodinia, que é um processo inflamatório no ósseo, que a gente percebe aí que as mulheres têm sensibilidade excessiva no couro cabeludo, né? Então, se você pente aquele cabelo, se você toca naquela pele, a pessoa se incomoda, a pessoa sente dor, relata dor às vezes, né? Quantas consequências? Dor, ardência, justamente. Então, assim, isso é um dos lugares que a gente percebe por essa condição de químicas em longo tempo, né? Então são danos aí que muitas vezes são irreversíveis, né? Shana, e quando se fala em mudar esse processo e voltar para o natural, nada mais interessante, se é que é bem essa a palavra, de nós pensarmos nas crianças. E eu vi uma entrevista em que tinha uma mãe que levava uma guriazinha pequenininha lá no teu salão. Verdade. E eu achei tão interessante. E quanto isso deve ajudar num processo de autoestima. De reconhecimento. Conta um pouco pra gente. Tu tem de apropriação. Clientes mirins? Sim, muitas. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, ó, contrário do que a gente viveu, né? Mulheres aí de 30 e poucos anos viveram, né? Essa ideia de que você tinha que ter um cabelo sem volume, né? Um cabelo alinhadinho dentro de uma presilha ali. Hoje em dia, o que elas me pedem, as meninas entre, 5, 6 anos de idade, até menos, muito volume. Eu quero volume, Shana, eu quero bastante volume. Eu quero definição, mas eu quero muito volume. Então a gente já sente ali uma liberdade, né? Uma liberdade, uma questão de aceitação também, de facilidade de entender que aquele cabelo é lindo, né? Então tudo isso a gente já percebe nas meninas, nas crianças, né? E talvez meninas, filhas de mães que ficaram reféns de uma progressiva. Sim. E é outra coisa engraçada também, é isso que a gente percebe das mães que viveram essa prisão, né? De ter que ter aquele cabelo lisinho, enfim, hoje estão fazendo a transição capilar por conta das suas filhas, né? Então, por conta das suas filhas, elas sentem a necessidade de se ver de novo na estética natural. Então isso é muito bacana também. Muito legal mesmo, me chamou a atenção, a guriazinha lá toda feliz. E a mãe, ela dizia na entrevista assim, hoje a minha felicidade é que ela passa no espelho e diz assim, nossa, meu cabelo tá maravilhoso, tá lindo, tá bem armado, volumoso. E a guriazinha tão feliz e consequentemente, né, nós mães sabemos que isso... Com certeza, né? E é uma coisa assim, ó, bacana também, porque a gente consegue hoje ajudar as mães a entenderem a estética do cabelo das filhas, né? Então, assim, entender que aquele cabelo tem que ser tratado de forma diferente, né? Tem que ter um certo cuidado, tem que
fazer uso de produtos adequados, né? Isso influencia muito em como vai ser aquele desembaraço, como vai ser aquele processo de higiene, que é um processo cotidiano, né? Mas, Xana, por exemplo, assim, tu falaste também da indústria dos cosméticos, que hoje ela evoluiu, né? Sim. Algum tempo atrás talvez não tivesse produtos tão Precisa específicos. melhorar um pouco ainda, mas tá evoluindo. A gente estava comentando, né, que inclusive o absurdo que às vezes existiam propagandas de produtos para cabelos cacheados e eram mulheres de cabelo liso. Com babyliss para fingir que estariam usando, cabelo ou seja, cacheados, né? Então ainda nada real, né? Nada real, não era uma figura natural. Mas, Xana, eu seguiria nesse assunto contigo por um bom tempo, queria te perguntar outras coisas. Só que tem mais gente que quer falar contigo aqui no DNA. Verdade. Então, antes desse ao vivo, eu tenho outros que mandaram um recado. Cabala, por favor, vamos escutar os 2 primeiros áudios. Bom dia a todos. Oi, Xana. Quem diria, hein? Da música pra estética. Continua brilhando. Beijos. Só orgulho. Deus abençoe você sempre na sua carreira. Falar da Xana e do que ela representa e significa pra mim é muito fácil. A nossa relação vai muito além de um sobrenome. É uma grande amiga, uma grande mulher. Eu amo demais ela e sinto uma gratidão imensa em ter ela em minha vida. Eu admiro muito a mulher que ela se tornou. Uma das mulheres mais fortes que conheço. Como muitas mulheres, passou por muitas coisas duras na vida e continua sendo admirável. É um espelho para mim e para todos que têm a oportunidade de conhecê-la. Eu sinto muito orgulho em falar para as pessoas sobre ela e sobre a nossa amizade. A Xana é uma mulher de muita fibra, uma das mais inteligentes, talentosas e geniais que conheço. Estar perto dela é uma inspiração, inspira muito, a cada dia mais. Apesar da distância, eu sigo aqui acompanhando e cada dia mais orgulhoso do seu trabalho, das suas conquistas. Ela merece demais tudo que está vivendo. Eu desejo tudo de melhor, que tudo de bom aconteça sempre na vida dela, porque ela batalha e corre muito atrás de tudo isso. Eu só tenho a agradecer pela amizade, pela irmandade, dizer que amo muito ela, que em breve eu tô por aí pra gente combinar aquela próxima viagem, te dar um abraço e um beijo grande. Te amo, tamo junto. Bom dia a todos. A Xana é uma menina muito especial, uma menina moça, uma senhora mulher que cresceu, amadureceu e é uma excelente profissional, uma excelente mãe, acima de tudo, muito família. Só tenho admirações por ela, carinho, e de antemão é muita alegria de poder chamar ela de irmã, pois tenho orgulho de todas as atitudes dela, me espelho na profissional que ela é, na mãe maravilhosa, como eu já disse, que ela se tornou e vem sendo. E só desejo sucesso e alegria, porque ela merece. Um beijo, amo você. Xana, temos aí 2 irmãos orgulhosos, é isso? Tia, vocês vão me matar. Ai, poxa, manda só o início, eu tenho tantos ainda. Não, tu sabe que, o meu irmão, o Carlos, faz tempo que ele já tá fora, né? Não tá mais no Brasil. Meu irmão eu ainda vi faz pouco tempo, a minha mãe também. Mas ninguém falou nada, né? Enfim. Não podia estragar a surpresa. Total mesmo. Muita saudade deles, todos amo, né? Eu acho que, mesmo sendo irmã mais velha, assim, eu digo que eles também são um exemplo muito grande para mim. Todos eles agora dentro das suas áreas, né? Mas, assim, é muito bom saber que eles estão perto de mim, que eles gostam, enfim, que eles reconhecem o que eu tenho feito, né? É legal, muito bom. Muito bonitos os depoimentos. Xana, então quando a gente fala do Encrespando, ali tu fala em vários nomes, né? Eu acompanhando ali a rede social, vários nomes. E eu queria te perguntar,
quais são esses serviços, porque me parece algo diferenciado, né? Porque existe toda uma análise, diferente de eu ir no salão e vou fazer uma escova. Então explica pra gente quais são os serviços, como que funciona esse processo. Bom, depois deixa eu me recompor, mas enfim, sim, a gente trouxe nomenclaturas inclusive diferentes, assim, né, dentro do que a gente faz hoje, né, porque a gente entende que tudo que a gente trabalha hoje no salão em termos de cuidados, de tratamento, precisa ser personalizado. Portanto, a gente tinha que ter esses segmentos, né? Tinha que ter nomes que fossem compatíveis com a necessidade de cada tratamento, de cada cliente, digamos assim. Mas a gente inicia sempre com uma avaliação. Essa avaliação a gente constrói ali um mapa capilar, onde a gente identifica ali texturas, necessidades, a gente entende o caminho, né, que aquela cliente vivenciou e as necessidades daquele cabelo. E aí direciona para um circuito encrespando, que hoje são os nossos tratamentos que a gente pontua ali a desintoxicação, né, que é a higiene profunda, as reposições, né, as manutenções, o spa que nós temos também, que a gente disponibiliza para os cuidados mais aprofundados do couro cabeludo, né, e as transformações, que aí entram cortes, entre outras coisas, tá? Mas é um circuito ali de alguns tratamentos, e esses tratamentos todos são sempre feitos de forma personalizada. Isso eu acho que é um dos diferenciais do nosso espaço, né? É esse atendimento único, assim, né? De você ter ali a possibilidade de tratar de forma muito específica, né? Ou seja, aquela anomalia do cabelo ou aquela disfunção do couro cabeludo. E também ter o conhecimento, né, Xana? Porque eu também vi numa entrevista falando e me chamou a atenção pessoalmente, porque o meu filho tem um cabelo crespo. Agora eu não vou saber te dizer crespo, cacheado, porque já me deu vários, eu já fiquei meio na dúvida. Mas assim, que ele acordava antes do horário para arrumar os cremes, fazer o cachinho dedo por dedo. Sim. E eu vi tu numa entrevista dizendo assim que a gente tem que parar com essa ideia de que o cabelo cacheado, crespo, ele é mais difícil. Sim. O que falta, na verdade, é as pessoas saberem. Entenderem a sua textura, né? Aí entra isso que eu sempre pontuo muito e falo sempre, assim. Entender o seu cabelo, entender a sua pessoalidade, né? E dentro disso entra questões até como a nossa rotina mesmo, o nosso dia a dia, né? E aí quando a gente começa a entender isso, como funciona a minha rotina, como é que eu vou conseguir finalizar esse cabelo de forma adequada para essa rotina do dia a dia, né? Quais são os melhores produtos, fica mais fácil. Então eu costumo dizer que você entender, ou seja, buscar um profissional que te oriente nesses primeiros passos é fundamental, né? Porque senão você fica aquele processo que a gente diz, tentando acertar sempre, né? Então eu vou comprar um cosmético, vou tentar acertar. Eu vou na dica da colega, vou tentar acertar, né? Sim, um tutorial, eu vou fazer igual. Isso. Então entra essas questões aí que muitas vezes dificultam o processo, né? Então, de fato, assim, é simples quando a gente entende a nossa textura, né? Quando a gente entende o que de fato vai funcionar pra gente como um todo. E aí sim se torna fácil. E o processo, voltando na transição capilar, que eu sempre lembro disso, porque a gente está sempre vendo coisas, é um processo lento? Como que vocês encaram esse período, assim, tipo, tem gente que desiste no meio e acaba dizendo, não, eu vou voltar a fazer a progressiva porque eu não vou aguentar o tempo. O que acontece? Depois de fazer uma progressiva durante anos, como o fio perde a estrutura? Como que você Sim, ele modifica a estrutura, ele modifica a forma, tá? Não existe como você trazer esse cabelo para a forma original. Isso é importante falar, né? Porque a gente escuta muitas coisas aí. Existe a desprogressivação, existe, né? Vamos trazer esse cabelo de volta com algum processo. Passar um produto e tirar todo. Não existe, tá? O único produto que existe é o T de tesoura mesmo, é você cortar e você viver a transição dessa forma. E claro que, assim, existem outras questões que a progressiva traz também, que são algumas disfunções do couro cabeludo que a gente precisa entender, a ponto de qual progressiva que ela usou, quanto tempo que ela usou, né? Se isso trouxe algum processo aí seborreico, alguma questão aí um pouco mais que precisa ser tratado e visto de forma diferente. Tá? Mas a transição, eu costumo dizer que a transição ela é paciência. A pessoa tem que ter paciência, tem que ter orientação.
porque de fato mexe direto com a autoestima, né? Você às vezes vê aquelas duas texturas, né? Aquelas que buscam por viver a transição sem cortar, vão ver texturas diferentes e vão precisar lidar com isso no dia a dia, né? O ideal é que você faça por opção de deixar esse cabelo se desenvolver sem fazer escova, por exemplo, sem fazer chapinha. E esse cabelo, né? Quando ele começar a nascer, tá? Ele vai crescendo. Ele vai nascer o cabelo que eu tinha criança ou ele pode vir outro? É outro cabelo, né? Porque a gente vive em uma mudança, eu digo que durante toda a nossa vida o nosso cabelo vai mudando, né? A gente não tem, hoje eu não tenho o cabelo que eu tinha quando na minha infância, né? Isso é natural, isso é fisiológico, né? Então, possivelmente ela não tenha mais o cabelo da infância, isso é uma outra questão, porque muitas vêm com aquela imagem do cabelo da infância. E pode existir uma surpresa de nem saber qual é o... Muitas vezes elas nunca sabem. E aí isso é um passo que a gente tem que desconstruir também na cabeça delas, né? Porque às vezes elas vêm com aquela referência e quer aquela referência. E aquilo não é possível. Então elas estão vivendo a transição capilar sem saber o que pode vir, né? Depois de anos de mudança capilar ali, né? Mas tem que vislumbrar no futuro de um cabelo saudável. Sim, exatamente. Porque o cabelo bonito é o cabelo saudável, né? Quando as pessoas... independente, sabe? Uma coisa que eu falo assim, a gente fala muito sobre a transição capilar, sobre essa questão de um cabelo liso e tal. A gente fala sobre os excessos, né? Como negativo, né? E é claro que, assim, o interessante seria se a gente conseguisse se aceitar na estética natural e cuidar desse cabelo para que ele fique mais saudável possível. Mas aquelas que não se enxergam dessa forma. Não é todo mundo que consegue chegar nesse passo. Que não chega nesse passo, procurar manter uma saúde do fio também é importante. Ponderar os exageros. Exatamente. Né? A gente precisa ir novamente para um rápido intervalo aqui no DNA, mas nós já voltamos com Xana Gomes do Encrespando. Dia dos Pais na Super Colchões é assim, confortável como um abraço e o carinho dele. Não perca essa oportunidade e garanta sonos perfeitos e saudáveis no dia dele. A oferta é imperdível. Para compras à vista, você pode ganhar 25% de desconto em até 4 vezes para pagar ou em até 12 vezes no valor a prazo. Super Colchões, no Dia dos Pais, uma escolha inteligente. Rua Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 55 3221 8035. Do Santa Lúcia sempre fui fiel, bota a cidade sempre para o lar. DSL pode comparar, paixão antiga que mexe comigo, fidelidade no meu combustível. A novidade que chega e aviso, tem um desconto quando baixa o aplicativo. Baixe o aplicativo Postos DSL, abasteça com desconto e acumule pontos. 3 postos em Camobi, faixa para São Pedro, Duque, Borges e Santuário. Eu sou Eloni Duarte, sou aqui de Santo Augusto, região noroeste do Rio Grande do Sul, e sempre que posso estou acompanhando vocês. E o que eu mais gosto de ouvir é as notícias, o que está acontecendo na cidade de Santa Maria, porque próximo ano eu e meu filho pretendemos fixar residência aí, já que ele está se formando agora no próximo mês na UFCM de Santa Maria como professor, então a gente pretende morar aí. E para que ele continue se aperfeiçoando seus estudos, tentando um mestrado, né? Então para a gente fica mais fácil. E é isso que eu gosto de escutar de vocês, o que acontece na cidade. Quero desejar também a todos vocês tudo de bom, sucesso e parabéns por esse ano que vocês estão completando de jornalismo. Central Diário de Notícias, 93.5 FM. Um ano ao lado da comunidade. A 4ª temporada de Stranger Things acabou de chegar. E com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Net Virtua 350 mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 99,99 nos primeiros 3 meses no combo. Ligue 55 3213 7280. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
Primeiro encontro estadual de UTVs e quadriciclos em Silveira Martins, dia 27 de agosto, sábado, trilha noturna com saída às 18 horas. Dia 28 de agosto, domingo, trilha diurna com saída às 9 horas. Realização: Prefeitura Municipal de Silveira Martins. Informações: 55996570236. Encontro off-road Full Estrada. Primeiro encontro estadual de UTVs e quadriciclos em Silveira Martins. A gente se vê lá. Vinha para Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. Conheça tratamentos inovadores que contam com ações preventivas e com foco no reequilíbrio do seu organismo. E saiba mais sobre a bioortomolecular associada aos tratamentos estéticos. Na Barão do Triunfo, 1660. Fone 9917-38732. Seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha. A minha entrevistada de hoje é a Xana Gomes do Encrespando, referência, especialista, agora terminando mais uma pós em tricologia. Mas, Xana, a gente tem mais gente que quer te mandar um recado. Ai, meu então Deus. Nós vamos escutar os 2 próximos áudios para ver quem são essas pessoas. Minha querida, ai, que coisa linda, o que dizer de você, né? Pessoa especial, fico muito feliz em saber o quanto Deus tem honrado você e seu esposo nessa caminhada, que você seja muito feliz, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus cada dia mais, e é bem verdade que quem planta colhe, né? Quem planta coisas boas só tem que colher coisas boas. Desejo para você tudo de bom e continue assim, viu? Da maneira que você é, que assim você tem agradado, assim você tem conquistado. Te desejo muitas felicidades, parabéns por sua conquista. Ó, um beijo grande para você, você é muito especial para nós. Olá, minha amiga, como é que você está? Tudo bem? Olha, primeiro eu quero dizer para você que eu estou muito feliz pelo teu sucesso, pelo teu crescimento, pelo reconhecimento na sua região que as pessoas estão tendo no teu salão, no teu trabalho. Dizer que tudo isso é fruto do seu esforço e que nós não temos nada a ver com isso. Tudo é o seu esforço. Seu sucesso nada mais é da grande mulher que você é, da grande pessoa que você é e da profissional dedicada que você é. Nós temos orgulho de estar com você, nós temos orgulho da pessoa que você é e queremos que você se mantenha nesse sucesso aí. Para isso, é exatamente o que você está fazendo, está estudando, está se desenvolvendo. Você foi uma das nossas escolhidas no ano que passou para receber um dos nossos prêmios e com certeza esse ano você vai ser agraciada como educadora. E Deus te abençoe, queremos que seu sucesso continue, que você continue cuidando da sua família, cuidando desse teu maridão aí e principalmente fazendo crescer o teu negócio. Um grande abraço e sucesso para você. Ah, que lindo, gente. Quem é esse amigão? Esse é, na verdade, o Edson. Ele é da Academia CT Preto Beauty, né? De fato, a gente ganhou o prêmio ano passado. Foi um momento lindo pra gente, né? Porque a gente ganhou como experts de Santa Maria, empresa de destaque, né? Da nossa região. E eles são, assim, eles são mestres, né? Os dois são mestres, assim, Eu acho que a gente começa sempre, assim, olhando pro que deu certo, mas entendendo a história do outro também, né? Eles têm uma história linda, são um casal, como eu e meu esposo que trabalhamos junto hoje, então são referências pra gente, né? Na região de São Paulo, lá em Osasco, eles são reconhecidos já hoje, já tem um trabalho lindo lá. E enfim, são mestres. Gratidão por eles lembrarem da gente. Cabala, desculpa, vamos embaralhar essa tua ordem, mas já que a Xana tá falando desse maridão que trabalha junto e tal, que está aqui dentro do nosso aquário aqui do estúdio, vamos escutar o áudio dele, pode ser?
Oi, Xana. Passando aqui para agradecer por estar ao seu lado esses 10 anos e parabenizar pelo sucesso, pela dedicação, pela qualidade que você entrega ao teu trabalho e por tudo que tu faz com tanto carinho e amor, pela essa profissão que você escolheu. Te desejo todo o sucesso do mundo e que cada vez seja mais feliz dentro dessa profissão. Um grande abraço, um beijo, te amo, do esposo Lucas. Ai, ai. Esse é o parceiro da vida, né? É o parceiro da vida, assim. Foi um presente de Deus, assim, na minha vida, de fato, assim. Enfim, eu não acho que eu não conseguiria mais hoje estar sem ele. E hoje ele entrando como meu sócio amigo, né? Então, assim, também te amo muito. E gratidão por tudo mesmo. Pela paciência, né? Porque não é fácil. Uma dupla que deu certo como casal e profissionalmente também, né? Não é muito fácil. Pois eu já ia dizer, porque sempre diz, não é fácil. Trabalhando junto. Não é fácil. Mas assim, não é fácil, mas no final dá sempre tudo certo. Quando a gente respeita, né? Quando a gente de fato ama, assim, né? Eu acho que acaba sempre dando certo, assim. Mas não é fácil, mas enfim, o amor. O amor vence. O amor vence no final. Olha, já larguei esse clichê assim que já dá uma fechada com impacto. Cabala. Falando em emoção agora, então, eu acho para esses minutos finais, vamos no pai e na mãe da Xana, porque eu acho que o deles é bem emocionante também. Eu gostaria de dizer algumas palavras em homenagem à minha filha. Assim, que não é muito difícil, é só tecer alguns pontos, assim, para esclarecer o tipo de pessoa, o tipo de mulher que ela é. Além de ser uma excelente filha, uma filha maravilhosa, uma filha parceira, amiga, sempre presente, sempre ao nosso lado. Também tem a questão da mulher empreendedora, batalhadora, que ela se tornou. Uma pessoa incansável, que trabalha muito, se dedica muito ao que faz. Sempre com um olhar no futuro, né? Em alcançar seus objetivos de maneira honesta, correta, sempre com muito trabalho. Uma pessoa assim de um coração muito grande, né? Uma excelente esposa, uma mãe assim presente, carinhosa com os filhos, né? Muito cuidadosa com as suas decisões, sempre pensa bastante antes de tomar uma decisão, uma pessoa muito amiga. Enfim, assim, ó, nós só temos que agradecer a Deus por ter nos colocado a nossa filha, a única filha mulher que nós temos, que eu tenho, e por ser uma pessoa assim de um grande caráter, de uma pessoa assim de um trabalho imenso, que vem há muito tempo cuidando da beleza das pessoas, com muito carinho, com muita dedicação, sempre preocupada no que a cliente pensa, no que a cliente quer receber, no que a cliente espera, no atendimento que ela proporciona. Enfim, eu torço que ela se mantenha sempre nesse caminho bonito, bacana, né, correto, honesto, e que ela alcance todos os seus objetivos. Eu sou assim um torcedor assim, ó, fanático pela minha filha. Eu espero que ela seja assim, continue sendo essa mulher maravilhosa, dedicada, competente, uma profissional de um alto nível, que sempre está querendo evoluir profissionalmente, buscando conhecimentos novos, cursos novos, cursos interessantes, tudo aquilo que ela possa trazer de conhecimento e aplicar no seu trabalho e no seu empreendimento. Parabéns, minha filha, parabéns por tudo. Eu não vou falar muito porque eu vou me emocionar, né? Enfim, eu só quero te dizer isso, do fundo do coração. Eu, como pai, te amo muito e te admiro muito. Parabéns por tudo. Olha, a Xana é uma pessoa maravilhosa, dedicada, trabalhadora. Trabalha super bem, porque é uma coisa que ela gosta. E ela significa para mim uma nora excelente, mãe do meu neto e casada com meu filho Lucas.
não tem mais o que dizer. É uma pessoa, só sei dizer que é uma pessoa muito dedicada e uma pessoa autêntica, corajosa, batalhadora, tá? E era isso. Admiro todo o serviço dela e o esforço que ela vem fazendo. A gente teve do pai, que tu te emocionou aqui, mas ele se emocionou lá no áudio também. Eu falei da mãe, mas a mãe tinha sido antes, agora tivemos o da sogra. Sabe que assim, são pessoas que eu amo, né? Todo mundo que veio aqui falar, são pessoas que eu amo muito, que eu admiro muito, né? Meu pai também, referência, minha sogra, uma amada, né? Uma pessoa que virou minha segunda mãe, assim, né? Enfim, são pessoas que eu amo muito. Muito, muito. Xana, e a gente falamos sobre o trabalho de vocês, os serviços, mas eu queria te perguntar pessoalmente, que isso talvez se una com o profissional, como que tu te imagina daqui 10 anos? Quais são esses planos e sonhos, metas? Tu sabe que assim, eu acho que né, esse caminho todo, assim, inclusive meu pai colocou, assim, de dedicação, né, de você acolher a cliente, de você entender. Eu acredito que o Encrespando, ele tem também uma ação muito importante de inclusão, assim, né, porque eu recebo muitas clientes, às vezes, que, Xana, eu preciso de um trabalho, esse meu visual já não tá mais funcionando, eu preciso arrumar alguma coisa, eu preciso melhorar em algum lugar, e às vezes o visual me facilita, me ajuda nesse sentido, né, então acho que o Encrespando, ele também tem esse olhar, que não se trata só do embelezamento, né, e da saúde, mas se trata também de você fazer com que algumas mulheres se encontrem, né? Então eu acho que isso poderia ser multiplicado em Santa Maria. Acho que poderíamos pensar em outros espaços que tivessem esse olhar também, de forma mais cuidadosa. Então acho que daqui a 10 anos eu me imaginaria podendo educar alguns profissionais para isso, sabe? Para que possam chegar nesse lugar também, né? E que pudesse existir mais lugares como o Encrespando nesse processo, talvez não só em Santa Maria, mas em outras regiões, né? A gente recebe pessoas de diversos lugares, assim, e sempre relatam a mesma coisa. Poderia ter um espaço parecido na minha região, né? Como seria, né? Se eu não precisasse enfrentar horas às vezes, enfim. Então acho que daqui a 10 anos mais ou menos isso, sabe? Começar a levar esse conhecimento, esse olhar para outros profissionais. Então teremos, não precisa ser 10 anos, pode ser um pouco pode ser antes, mas bem teremos aí então uma Xana educadora, o que faria todo sentido, né? Com toda a qualificação, todos os cursos, os reconhecimentos e essa questão que tu diz, né? Dos teus clientes que vão até o salão, tu divide esse conhecimento, como cuidar. Exatamente, a gente orienta, né? E também para que não se fique refém de um salão, né? Eu só posso fazer o tratamento no salão. E eu acho que assim, é um trabalho em parceria, né? O salão, ele faz ali um movimento diferente, aprofundado, mas elas têm que dar continuidade em casa. Então essa orientação é importante, né? Então a gente faz esse passo educacional também, já com as nossas clientes, né? Com certeza. E por que não futuramente para profissionais, para que tenhamos mais salões especializados nessa área. Xana, muito obrigada pela tua presença aqui, por tu ter conseguido uma vaguinha na tua agenda, que imagino que seja bem concorrida. Foi um prazer. Foi um prazer imenso te receber aqui. Conversamos hoje com a Xana Gomes do Encrespando. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos aí que participaram, a todos os familiares. Eu estou desmontada nesse momento, mas muito feliz mesmo. Muito feliz por esse momento. Merecidíssimo todo o reconhecimento. O DNA de hoje vai ficando por aqui. Um bom finalzinho de tarde para todos vocês e amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau.